palavra nem a ver. Tá na hora do JTT. Um bom dia a todos, todas e todas. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo ou apenas nos ouvindo em outros momentos. O nosso tema de hoje, do JTT Debates de toda sexta-feira, é, como vocês estão vendo aqui, Marcha sem Jesus. Uma marcha para Jesus, mas onde é que ele estava? Onde estavam os gestos de amor ao próximo, de acolhimento aos marginalizados, de defesa dos oprimidos, marcas tão claras do homem de Nazaré que andou com os pobres, curou os enfermos e desafiou os poderes do seu tempo? Em meio a uma floresta de bandeiras de Israel e discursos que ecoam bênçãos para a vitória, cabe perguntar: quem é que hoje realmente está seguindo os passos de Jesus? Aqueles que marcham em nome dele, mas silenciam diante do sofrimento de palestinos, dos bombardeios a civis, da violência que mata crianças em Gaza. Ou será que Cristo, que chorou por Jerusalém e pregou paz aos inimigos, estaria mesmo abençoando essa mistura de fé com nacionalismo belicoso? E mais, como uma marcha que carrega o nome de Jesus pode ignorar que o mesmo Estado de Israel, hoje celebrado por muitos desses grupos, nega os direitos básicos aos cristãos palestinos, seus irmãos na fé? Será que Jesus, que disse amarás o teu próximo, aprovaria o apoio incondicional a um governo que segrega, ocupa e mata? Ou será que, mais uma vez, a religião está sendo usada não para unir, mas para justificar divisões e violências? É sobre essas contradições que a gente vai refletir hoje. Se a fé cristã se define pelo amor radical até aos inimigos, o que dizer quando ela é instrumentalizada para apoiar projetos de poder que negam esse mesmo amor? Eu convido para essa reflexão você também para participar. Eu sou Amy Pandolfo e vou receber agora aqui o Jair de Souza. Jair de Souza é economista e mestre em linguística pela UFRJ. Ele desempenha atividades relacionadas com comércio exterior há várias décadas e também é colunista aqui no Portal Desacato desde 2009, gente. Também vou convidar quem já esteve aqui com a gente, o Luiz Sabanai. Ele é teólogo, pastor presbiteriano e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Religião da Fundação Perseu Abramo. E também o nosso querido Dario Burdin. Dario, depois você me corrige, ele é sociólogo e jornalista lá na Argentina. Está falando de Buenos Aires, né, Dario? Como é que tá o clima aí? O clima não, o tempo. Tá muito frio aí. O tempo tá. Bom dia para todos. Bom dia, galera. Tá frio, mas com muito sol. Tá, chegou um vento aí os outros dias, limpou tudo, mas deixou sol, mas deixou um frio. Estamos agora com 3 graus. Caramba, aqui em Chapecó tá fazendo uns 11 graus hoje, tá melhorzinho, mas é aquilo, né? Depois que a tua casa esfria, para esquentar é um caos, né? Jair de Souza, e aí por aí, como é que tá o tempo? Olha, também para nós está frio e está bastante nublado, quer dizer, está bem escurinho lá fora, tanto é que eu tenho que manter a luz acesa aqui, porque senão nem daria para ver a imagem. Não mas íamos te enxergar. Está frio, quer dizer, não tanto quanto aí com o Dario, mas para nós está frio. Para vocês está frio. Ô, Sabanai, a última vez que eu falei contigo, tu estava em Brasília, agora você está em São Paulo? Não, continuo em Brasília, mas já fui em Florianópolis esse mês, onde eu moro, e aqui está um frio de deserto, né? Vocês sofrem de frio aqui, chega aqui como um frio de deserto. Então, a geada durante a madrugada e durante o dia vai aquecendo até às 17 horas, mais ou menos, quando retoma. O Cerrado brasileiro tem essa característica, né? Eu digo o seguinte, que aqui é um frio semi-californiano. O que a gente fala é que para os morangos, as laranjas e a maçã
é muito bom o frio porque concentra o açúcar. Só que as pessoas temos que sofrer o frio, né? Exatamente, né? O tempo, o clima de cada região é propício para aquela região, né? Mas infelizmente a gente está tendo bastante, né, mudanças climáticas aí, que estamos sofrendo bastante, nossa natureza sofre muito com toda essa destruição, né, que vem sendo gerada, principalmente por esse agro, né, que também defende o tema de hoje, defende Israel, que segue nessa. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para todos vocês, e vou começar pedindo para o Sabanai, por ser teólogo, né, por vir da teologia, responder primeiro. Se Jesus fosse palestino hoje, ele estaria sob uma ocupação militar israelense. Como que justifica os cristãos apoiando quem crucificaria o seu próprio Messias no presente? Não tem justificativa, Emi. Bom dia. Nenhuma, né? Nós temos hoje Você já fez uma pergunta, também é uma resposta. Existe uma instrumentalização política da religião e não é um fenômeno local, não é um fenômeno brasileiro, né? Há instrumentalização de religiões, inclusive não cristãs, porque é uma estratégia política em torno dessa conduta, né? Então, quando você me pergunta, por exemplo, qual é a coerência ou a relação ou a legitimidade de se criar um slogan sionista, né, em torno de um massacre de uma população, de um povo e o seu território, não existe legitimidade nenhuma e não se pode, em hipótese alguma, né, em hipótese alguma, se legitimar ou se ter isso como normal do ponto de vista de um olhar religioso cristão. Não, não é, de fato. Jair, qual que é a tua visão sobre isso? Como é que você vê cristãos aqui no Brasil, na América Latina toda, depois eu vejo com o Dario, usando de uma bandeira e defendendo um sionismo desse? Como é que você vê? Primeiro, eu queria fazer só uma ressalva com relação à pergunta que você fez antes. Se Jesus fosse palestino. Eu acho que Jesus era palestino. Assim como todos os que viviam, que nasceram ali, eram palestinos. Naquele tempo não existia islamismo ainda, nem existia o cristianismo. Existiam todas aquelas pessoas que seriam os palestinos, de fé judia, mas de várias agrupações, né? Então, Jesus era um deles. Era um palestino, assim como todos os outros eram palestinos ali. Então, é isso. Agora, para mim... A proposição é se fosse palestino nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, porque naquele tempo Jesus era palestino, e os palestinos que estão hoje lá na Palestina, em grande maioria, têm muito mais afinidade étnica com Jesus, com os judeus hebreus antigos, do que os que estão lá hoje se dizendo os donos da terra, porque esses são quase que inteiramente de origem europeia, não tem quase nada a ver com as etnias, com os povos antigos que viviam ali. Então, Jesus era palestino, assim como os judeus que estavam ali naquele momento, todos eles eram palestinos. Agora, eu vejo Jesus de uma forma não religiosa. Para mim, Jesus é um símbolo do humanismo. Eu não me preocupo tanto em ver a figura de Jesus como uma divindade, como um emissário de Deus. Eu valorizo muito o papel de Jesus como ser humano. Então, para mim, os ensinamentos de Jesus independem de ter ou não ter religião. Para mim, ser seguidor de Jesus é seguir os indicamentos, os ensinamentos que Jesus propunha, que é essencialmente a prática do bem, a solidariedade, a não discriminação, dar mais atenção aos carentes do que aos opulentos. Então, para mim, estar com Jesus é ser isso.
Não precisa ter religião. E eu acho que para Jesus, para a simbologia de Jesus, o que menos importa é estar vinculado formalmente a uma religião ou outra. O que mais vale para estar junto a Jesus é a prática. Se sua prática vai no sentido daquilo que Jesus propunha, eu acho que você é um cristão. Por isso que eu não concordo com os que levaram adiante essa marcha. Eles não têm nada a ver com os ensinamentos que Jesus pregava. Totalmente diferente. Aqui se prega o poder da força sobre os mais fracos, o valor de uma considerada raça superior sobre outra. Quer dizer, eu acho que não tem nada a ver com Jesus. Então, para mim, a marcha aqui que foi feita em nome de Jesus, na verdade, ela deveria ser uma marcha contra Jesus, o nome dela, né? É isso que eu penso. Estava mais para contra, né, do que para Jesus, né? Ainda mais por questões políticas, né, que estavam envolvidas lá, né? Inclusive você traz uma questão muito importante, Jaís. Eu fiz ontem minhas redes sociais, no meu Instagram, um questionamento, né? A gente tem que, tendo você fé ou não, a gente precisa reconhecer, mesmo nós mais céticos que não seguimos nenhuma religião, a gente precisa reconhecer que Jesus foi uma figura importantíssima desde o seu nascimento até os dias de hoje, né? 2025 anos depois, e a gente tem que reconhecer isso, que ele foi, considerando a história, a gente precisa reconhecer a sua importância, né, para a sociedade no geral. Dario, na Argentina, essa marcha para Jesus vai acontecer em novembro, né? Pelo que você disse. Ali também é assim, como aqui no Brasil, ou como é que funciona ali na Argentina? Bom, eu queria primeiro pegar alguma coisinha que falaram os companheiros. É que a nossa América Latina é uma mistura do que era antes da chegada dos conquistadores e o que os conquistadores trouxeram. Não consigo separar a chegada do Império Espanhol ou do Império do Portugal em América Latina sem aquilo que em espanhol se chama com la cruz e com la espada. Então, aquela conquista feita com sangue em nome da igreja, em nome de Jesus. E isso já tem mais de 5 séculos. Então, pensar para nós desde a América Latina, né, desde México, Brasil, Argentina, todos, né, pensar que não tem sido instrumentalizada a religião junto com a política, para nós seria uma coisa meio esquisita, porque na prática tem sido assim, e os poderes constituídos, as grandes oligarquias, então, os grandes poderes em América Latina toda têm utilizado a religião, tem sido abençoada cada prédio, cada edifício, cada ação dos militares ou dos poderosos, os civis, que nem precisavam dar um golpe militar durante muitos anos. Para não dizer sempre, têm sido abençoados ou utilizada a igreja, né, a palavra de Jesus, a religião, para fins políticos. Então, a pergunta que eu me faço acima da tua pergunta é: como é que seria diferente hoje, quando a ponta mais afiada, né, a que mais corta com sangue, né, o que antes era a cruz, e hoje parece ser a estrela de David, né? É no sentido político, utilizado no sentido político. Hoje é quase como aquela espada e a cruz de conquista. De jeito nenhum poderíamos considerar que os judeus ou os cristãos são
os que fazem essas conquistas ou esses assassinatos ou essas discriminações. Sob minha opinião, é a utilização, faz muito tempo, ciclos, né, aqui ou lá, da religião, seja a cruz, seja a estrela de David, para objetivos políticos e econômicos. Eu sei que isso já é uma coisa que qualquer pessoa pode compreender, mas a conquista e colonização das Américas tem uma relação direta, está colado com o desenvolvimento da sociedade mercantil e da sociedade capitalista. Sem a conquista baseada, né, na palavra de Jesus sobre eles, segundo eles, né, não teria sido possível extrair das Américas tudo o que eles têm extraído. Então, levado para a Europa para seu desenvolvimento, para sair da sua pobreza. Então, eu acho que são muitos séculos já falando acima da palavra do Senhor para a utilização política. Em esse caso, estamos vivendo uma nova onda acima de coisas que já temos lidas e vistas durante muito tempo. Agora, para responder à tua pergunta, aqui na Argentina temos vivido uma onda nova com as igrejas evangélicas, que tem uma coincidência muito interessante, que é durante ou a partir da ditadura militar que começou em 1976. A sociedade argentina tinha, até o golpe militar de 1976, duas igrejas, no sentido, a igreja dos pobres, né, a partir da conferência dos pastores, dos obispos latino-americanos, né, dos anos 60, e a igreja dos ricos ou do poder. A igreja dos pobres, a igreja popular, estava ligada, colada, trabalhando nos bairros, nas nossas favelas, com as associações sindicais, o que tem e a outra igreja era a igreja do poder. Quando chegou a ditadura militar, só para compreender, e vou deixar aí para os outros companheiros, o Estado o governo quebrou aquela igreja popular, aquela igreja dos bairros. Os pobres, no sentido amplo da palavra, os pobres ficaram sem as estruturas populares, sem os sindicatos, sem as ligas agrárias, tudo aquilo que era um lugar de chegada, era acolhimento. Então, isso deu um espaço para o ingresso planejado das igrejas eletrônicas, como aquelas dos Estados Unidos, porque os pobres, os mais humildes, ficaram sozinhos, sem proteção. Então, hoje, essas igrejas, que são muitas, é uma mistura muito grande, eu acho que no Brasil é um fenômeno mais ou menos parecido, tem um poder enorme, porque elas também têm aproveitado esse espaço que ficou liberado pelo Estado, pelas organizações populares, né? E fazem uma mistura muito difícil de separar, porque estão aproveitando a necessidade espiritual, né? E pegando um poder enorme no sentido político. Aí tem uma lasanha, né? Capas de lasanha entre política, economia e aproveitamento da palavra do Senhor. Então, como é aqui, mais ou menos parecido. Exatamente. É um projeto, né, que acontece, infelizmente, não só na América Latina, né, mas a gente vê acontecendo isso, um projeto dessa extrema-direita para o resto do mundo todo, né? Sabanai,
sobre isso que o Dario trouxe para a gente. Eu vi você ali concordando, né, com ele. É um debate aqui que praticamente todo mundo vai concordar com todo mundo, né? Como é que você vê, Sabanai, esse projeto de dominação dessa cultura que marginaliza o que foi a história de Jesus de Nazaré, né? Marginaliza essa história toda e é como se até pelas palavras do Dario, é como se a impressão que eu tenho é que Jesus está sendo deixado para escanteio, está sendo apagado de alguma forma para usar apenas o nome dele como aquela... eu cresci ouvindo que Jesus, a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus, mas parece até que a quem não conheceu bem a história de Jesus acaba pensando, se ele está dizendo que Jesus é assim e ele está agindo dessa forma, eu vou agir assim também. Como é que você vê isso, esse projeto aqui na nossa América Latina? Eu estava imaginando se o JTT tivesse um programa na época da invasão estrangeira espanhola, como falou o Dário, em português aqui no nosso continente latino-americano, de que forma a gente estaria falando isso, né? Eu estava tentando fazer uma simulação na nossa cabeça. O fato é que o chamado projeto da cristandade, desde que ele virou um projeto estatal, isso nos anos 300 da era cristã, a prática dissonante ou contraditória à prática de Jesus Cristo é um fato eminente, né? Eu não posso falar de fora, eu sou um pastor, eu sou um teólogo, sou um religioso, então, na lógica da leitura que eu faço, é de que nós nos ausentamos de fazer a nossa disputa, não só da grife religiosa, mas do conteúdo, da forma da instrução religiosa, da qual se mantém o máximo possível de coerência com relação à fé que nós, os cristãos, professamos. Então, acho que essa ausência da disputa do projeto religioso é que fez com que o projeto massificador, ideológico, instrumentalizado, tivesse consequências na grande história do nosso continente, e agora, em particular, eu chamaria não uma nova, mas uma reinstrumentalização da religião, porque eu estava lembrando o Dário falar sobre em 1976 na Argentina, mas esse fenômeno ocorre desde que as ditaduras no nosso continente foram instaladas. Por exemplo, no Chile, já no início da década de 70, tem um estudo, inclusive, sobre isso, feito por um sociólogo chileno, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas fala em relação ao fenômeno de massas que ocorria naquela região, e que, inclusive, por exemplo, a informação que a gente tem, que a única região que votou contra Pinochet é a quinta região do Chile, que é a região norte, né? E é a região com o maior número de evangélicos naquele período. Então, quando há uma ação para tentar inibir o processo da construção da teologia latino-americana no nosso continente, já é aí uma reação ideológica a esse projeto. E que a teologia da libertação, na verdade, é um produto do pensamento latino-americano. Então, e dos cristãos de diversas ordens religiosas que pensaram uma teologia a partir do nosso contexto, da realidade e das contradições também. Então, eu penso o seguinte, nós, marcando a questão do hoje, né? Eu acho que a ausência da nossa disputa é que faz com que eles cresçam. Então, isso é uma culpa nossa em não conseguir massificar com clareza um projeto de sociedade, um projeto político, um projeto teológico que seja um pouco mais ou mais coerente com a profissão de fé que nós fazemos.
A segunda grande questão, eu volto a ressaltar, que aí no panorama geral, a religiosidade, o sentimento religioso sempre foi alvo da ação estratégica de diversas frentes, principalmente das frentes que nós consideramos, esse aspecto polarizado, da direita, né? Hoje da extrema-direita. E eu digo com segurança que não é só o cristianismo que passa por esse assalto do sentimento religioso como estratégia política. Há outras religiões que também sofrem com esse fenômeno, né? Onde elas são maioria, o povo que confessa o islamismo também tem. O povo cristão tem, em outros lugares onde a tradição religiosa é diferente, mais massiva, também tem. Então, esse assalto do sentimento religioso faz parte de um produto estratégico, hoje, da extrema-direita, do capitalismo. Tá? E tem que dar uns nomes para dizer para onde é que vai esse negócio, inclusive. Exato. E aí nós fazemos, não tem como fazer uma releitura disso de forma simples. Tem que encarar um fato que é um fenômeno sociopolítico e que o outro lado da história tem que pensar a estratégia de poder vencer esse, como um todo, mas em particular nós aqui, os cristãos, temos que saber como é que nós vamos disputar essa conduta religiosa na sociedade em favor da grande maioria da sociedade, né? E, finalizando aqui, eu tenho que considerar que o fenômeno é crescente. Hoje, em relação à última década, segundo o nosso censo, que foi agora, há 2 semanas atrás, lançado sobre a questão religiosa, há um arrefecimento, né? E há um arrefecimento, eles projetavam um crescimento evangélico superando os católicos até 2032. Esse parâmetro aumentou para mais 10 anos para frente, 15 anos para frente. Por que o arrefecimento? Uma das causas constatadas que o povo já conseguiu identificar, quem pesquisa, quem elabora em torno disso, é a instrumentalização da fé pela política da extrema-direita. O bolsonarismo já está cansado na religião. E quando você vê a Marcha para Jesus, que é uma marcha que acontece há 32 anos, ela é, por lei, o Lula que instituiu a lei sobre uma atividade religiosa reconhecida, né? Ela tem uma hiper, como diz assim, eles inflacionam essas marchas com números estrondosos ao longo desses 32 anos, e que agora, com esse negócio de colocar um drone em cima do lugar onde está e contar de forma, com essa nova forma, essa metodologia de contagem de atividades massivas, identificou que tinha 30 mil pessoas lá na Paulista. E, se deixasse por conta, vai lá que tinha 3 milhões. Então, a mentira, além de tudo, né, tem para tentar criar o impacto político que eles desejam na sociedade. Então, essas 3 observações eu queria trazer nesse aspecto e reconhecer, de fato, que nós precisamos descristianizar a cultura do nosso continente para encontrar Jesus. Então, eu acho que isso é um dado que a gente precisa considerar na nossa militância, tanto religiosa quanto política também. Eu até não me lembro se foi do Dario ou do Jair, mas eu não entendo muito de religião, né, para fazer parte desse debate. E o Luiz trouxe exatamente isso, né? A religião está em tudo, tá no comércio exterior, que o Jair analisa, está na toda a questão latino-americana, tanto quanto mundial, né? Nas relações entre os países, a religião influencia em tudo isso, né? Jair, justamente sobre isso, sobre o que o Sabanai trouxe para a gente, dessa questão da religião estar em tudo, né? Seja a religião que for, o crescimento dos evangélicos e essa dominação ali da política, da religião pela política, né?
Ou não sei se foi a galinha que veio primeiro ou o ovo, né? Se foi a religião que dominou a política ou a política que dominou a religião primeiro, né? Eu acho que religião não pode ser. A gente não pode estranhar que a religião esteja envolvida na política. A religião é uma atividade política, porque o ser humano é um ser político. Então, é impossível que exista uma religião que não esteja vinculada com a política. O que a gente deve debater é que tipo de política está sendo empreendida com a tal religião. Então, o que eu vejo, a manipulação do nome de Jesus por um tipo de política. Agora, eu não quero imaginar que a religião vai estar independente da política. O ser humano, toda relação humana é política. Agora, o nosso pastor falou agora há pouco, né, que nós temos responsabilidade pela situação estar chegando a esse ponto. É verdade, a gente deixou muito de fazer trabalhos junto às comunidades que foram aproveitadas, mas também muito disso não é só responsabilidade dos setores que têm a visão mais afinada com o Jesus popular. Nós precisamos nos lembrar que houve um golpe muito forte contra todo o movimento cristão de base popular a partir da confluência da ação do Karol Wojtyła, né, com os representantes dos Estados Unidos, para eliminar, erradicar a teologia da libertação da América Latina. Porque o movimento cristão de base popular estava desenvolvendo trabalhos muito importantes. O próprio PT aqui é, em grande medida, fruto disso, mas recebeu golpes violentos e foi descabeçado, foi transformado em um movimento de pouco peso através das ações vindas da alta cúpula da própria igreja, associada com os interesses do imperialismo estadunidense. Então, isso foi um golpe. E, juntando-se a isso, eu considero que os próprios partidos de base popular começaram a fazer menos trabalho de base, abandonaram, de certa forma, o trabalho junto às massas, e isso facilitou a propagação de quem está junto ali deles, que são essas igrejas evangélicas, que foram quase todas elas formadas a partir dos Estados Unidos, com uma proposta de ocupar esse espaço dentro de uma visão favorável aos interesses do imperialismo. Então, eu acredito que a grande tarefa que todos nós temos, eu que me considero um cristão não religioso, mas um seguidor de Jesus pelo lado social, eu acho que a grande tarefa que a gente tem é como conseguir levar essa figura de Jesus junto às bases, porque nosso povo, ele tem Jesus em sua mente, ele aprende desde criança que Jesus é o caminho. Então, se os únicos que chegam com o nome de Jesus são esses, ele vai por esse porque ele aprende desde criança a importância de Jesus. Só que ele não recebe a visão de Jesus que nós entendemos que é o Jesus correto, o Jesus humanista, o Jesus vinculado aos interesses do povo humilde, o Jesus que combate a exploração, que defende a solidariedade, um Jesus que não discrimina, um Jesus que não tem povo escolhido, o Jesus que considera que o povo de Deus é aquele que pratica o bem, que faz a luta pela justiça. Nós precisamos levar essa visão, independentemente de ter religião. Eu não tenho religião, mas eu me considero mais pertencente ao grupo dos que seguem Jesus do que a grande maioria dos que falam o tempo inteiro no nome de Jesus. Então, minha proposta é
trabalhar com o nome de Jesus dentro das propostas que Jesus defendia junto às suas comunidades. Disse o o Papa Francisco, perdão, Papa Francisco, ele inclusive falou algo, né, Sabanai, sobre um ateu ser mais cristão do que alguma coisa assim, me lembra aí, Sabanai? Para mim, eu não tenho preocupação. Vamos supor, eu sou ateu. Agora, imagine que eu esteja errado. Deus existe realmente. Eu, daqui a pouquinho, estão me levando, estão me chamando. Aí chego lá, vou ser julgado. Eu acho que para Deus, se ele for um ser justo, bondoso, como eu acredito que só pode ser justo, bondoso um Deus, ele nunca vai me julgar levando em consideração, você não acreditava em mim, então você não tem salvação. Eu acho que muito mais importante para esse ser vai ser o que você fez que eu gostaria que você tivesse feito em vida. Você praticou bem ou praticou mal? Você fez as coisas a favor de quem merecia que você fizesse, praticasse a solidariedade ou não? Aí eu vou ser julgado. Agora, isso de que a fé simplesmente, acreditar simplesmente é o que vai nos salvar, esse Deus eu não quero. Eu quero um Deus que me julgue pelo que eu fiz de bom ou de ruim. E eu tenho certeza que se eu estiver errado e Deus realmente existir, é isso que ele vai levar em conta. E não simplesmente a fé. Esse negócio de que a salvação se dá pela fé e não pelos feitos, aí é uma grande instrumento para livrar a cara de quem não quer fazer nada a favor do povo. Nossa, já levantou um ponto muito bom. E estou salvo e que se dane o resto. Você não está ferrado é porque não tem fé. Tu levantou um ponto muito bom. Eu nunca parei corrigir, mas para mim, eu não me preocupo se eu estou errado, não, porque eu acho que o que menos vai importar para Deus é se eu acreditava nele ou não. E sim, eu agi em conformidade com o que ele gostaria que eu agisse. E para mim, Deus só pode ser bondade. Por isso, a marcha de Jesus, para mim, levando em consideração quem convocou e organizou, deveria ser a marcha para o diabo, porque quem comandava aquela marcha era gente que, para mim, seria do diabo. Ainda que eu não acredito que o diabo existia, mas existia gente dele. Tu sabe que essa tua fala ali me trouxe até uma nostalgia da minha aborrecência, da minha adolescência aborrecida, porque eu brigava muito com meu pai, porque o meu pai, ele tinha essa visão que você me levantou essa reflexão agora. As pessoas acreditam que a quantidade de fé que elas têm que vai levar elas ao paraíso, né? E aí, e eu acho que desde a adolescência eu já tinha essa minha revolta, né? De ver os absurdos que eram cometidos por quem se dizia cristão, por quem. Né, isso sempre existiu, não é agora que isso está sendo Só que agora está oficializado por essas igrejas neopentecostais, em sua grande maioria, que diz a salvação vem pela fé e não pelo feito. Exato. Isso é uma beleza. Eu continuo, estou roubando, estou ganhando aí milhões, sou banqueiro, estão passando. Mas eu tenho muita fé. E rezo, e tenho fé para caramba. Aí estou salvo. É boa essa religião, assim, para quem... Dario, como é que tu vê isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? É que eu penso a mesma coisa que ele estava falando. Eu falo para amigos meus que eles são católicos. Eu sempre penso, antes da definição do católico, eu falo da definição do cristão e do humanista. Porque ser cristiano, ser humanista, é uma categoria ainda maior que ser católico. Porque católico é a fé, é o dogma, é a igreja como instituição, mas você pode ser humanista, cristão, pensar na bondade para os outros e para você, sem necessariamente ir para a igreja, para a instituição. Por isso, eu acho que
é muito mais amplo. Mas eu queria voltar, se me desculpa, vou voltar uma página, né? Porque aqui em Argentina o crescimento, né, da igreja evangélica está muito ligada também ao ascenso do Milei. Vocês hoje, graças a Deus, não têm a Bolsonaro, mas nós sim temos a Milei, que é uma ponta de lança muito, muito filosa, se fala em espanhol, que está indo, voltando, fazendo aí uma figura nos Estados Unidos, em Europa, está sendo recebido por isso ou por outro, tem viajado já 3 vezes para o Israel e tudo aquilo. Então, eu acho que pegar as palavras de Milei serve para dar aí um tecido do que estávamos falando. Porque ele fala uma coisa que está na constituição mesma do sionismo. O sionismo nasceu, os fundadores do sionismo falavam, a gente é a civilização branca, culta e europeia que vai chegar na terra de Israel, na terra prometida, promessa, né? Para derrubar a barbárie dos árabes. Esse era um projeto que estava em 1880, 1890, 1905. Não é uma coisa que tem nascido 5 minutos atrás, é nascida no 7 de outubro, ou no 2014, ou em 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Era o projeto. Então, esse projeto foi avançando e continua avançando. Até que, no ano 2021, um norte-americano, né, judeu, nascido em Miami, escuta, nascido em Miami, seu nome é Ron Dermer, Ron como a bebida, Ron Dermer, é cidadão judeu, é cidadão de Israel. Ele é hoje, o principal assessor de Netanyahu. Em 2021, ele era o embaixador de Israel nos Estados Unidos. E ele falou, escuta bem, ele falou, a gente tem que botar uma força e uma energia maior acima dos evangélicos em Estados Unidos, porque os evangélicos republicanos em Estados Unidos são a nossa força. Entre os judeus dos Estados Unidos, temos mais críticos que entre os evangélicos, porque os evangélicos dos Estados Unidos são sionistas. São 50 milhões. E eles fazem aí como se fala em português, juntar dinheiro, quando vocês fazem como se fala, uma bolsa, né? Consegue muito dinheiro, eles enviam mais dinheiro a Israel do que países inteiros da Europa em ajuda. Mas a que Israel eles enviam ajuda? Ao governo, porque o governo é sionista. Então, é um problema puramente político, porque a direita precisa continuar com essa avançada civilizatória do sionismo em Oriente Cercano, Meio Oriente. Então, agora volto para o Milei, quando o Milei sai no balcão, vai um discurso, vai na televisão, etc., etc., com a bandeira de Israel, não é a bandeira dos judeus. Essa estrela de David é um instrumento político porque ele pretende ser
a metralhadora, né, a arma mais filosa da direita internacional. Até que ele viajou, faz 2, 3 semanas atrás, a Israel, e ele falou: tudo o que Israel faça, meu amigo, meu grande amigo Benjamin Netanyahu, está bem feito, porque eles são a democracia e os valores do Ocidente. Tudo isso junto é a marcha com Jesus, sem Jesus, vai tudo junto. Não é um problema religioso, é um problema estritamente político da direita ou da nova direita internacional. Então, ele aqui na Argentina aproveita e vai aproveitar a estrutura das igrejas evangélicas, porque ele precisa dessa tropa de assalto, desculpa a figura horrível, né? Tropa de assalto bem de Mussolini e de Hitler, mas ele precisa essa tropa de assalto cultural, social, para sair nas ruas fora das estruturas sindicais, políticas, até das igrejas cristãs de base. Então, essa marcha de Jesus, com Jesus, sem Jesus, vai acontecer. Ele, quando eu falo dele, Milei, tem ainda, no mínimo, 40% dos votos confirmados, assegurados. Temos eleições em setembro, outubro, novembro. Isso tem muita coincidência com a marcha com Jesus aqui na Argentina, e não tenho dúvida que vão ter 100, 200 ou 300 mil pessoas em Buenos Aires. Não tenho dúvida nenhuma. Que pena. O Sabanai está querendo falar alguma coisa, Sabanai. Eu queria continuar essa reflexão como um problema político. Uhum. Primeira questão, que o nome desse projeto que está universalizado, que instrumentaliza a religião, que é o tema que nós estamos usando, mas instrumentaliza outras coisas também, chama-se, é o novo fascismo no mundo. Tem um nome. E quando nós fazemos disputa política, nós temos que também caracterizar qual é, e com clareza para a sociedade, qual é o nosso inimigo político. A igreja ainda tenta fazer um discurso, que eu fico em cima do muro. Não tem como fazer isso mais. Ou ela está lá, ou está do outro lado da história. Não tem muito segredo. Também é uma culpa das instituições políticas que tentam contemporaneizar essas questões. Né? Do ponto de vista prático, você vê, por exemplo, o Estado brasileiro, que é o lugar onde nós fazemos a gestão da política, tenta contemporaneizar as relações internas com tudo, para tentar administrar o país. Mas o fato que o antecedente desse processo, que chama-se os partidos políticos que estavam do outro lado da história, também deixaram de fazer uma disputa essencial, já foi colocado aqui, que é a disputa da sociedade como um todo. E a disputa da sociedade como um todo, ela significa que nós perdemos a capacidade de massificar a nossa política, seja ela através da nossa conduta religiosa e da prática, seja ela através da organização do povo na classe política da qual nós fizemos opção, da que é massiva no nosso país, e a extrema-direita ganhou. Você pega onde é que estão as igrejas neopentecostais hoje, que é estrita, não só neopentecostais, mas o fenômeno religioso que domina hoje a sociedade brasileira tem nome, é neopentecostalismo e pentecostalismo. E a segunda, que eu queria fazer só uma brincadeira com o Jair. Jair, não é a questão da salvação pela fé, é a salvação pelo débito e crédito. Tem um modelo, não é? A fé ainda tem, até preserva ela um pouco mais, mas porque o sentimento religioso do povo é legítimo e é honesto. E quando ele vai atrás de algum instrumento religioso, ele vai com legitimidade fazer. Uhum. Ao contrário disso, não é de boa fé, ela é manipulada, ela é...
Então, quando eu estou disputando a narrativa religiosa, eu digo que essas comunidades, que são chamadas comunidades cristãs, e que estão, na grande maioria, nas massas do nosso país, a fé deles tem o dar e o receber. Então, eu estou brincando com a sua... Essa sua reflexão foi muito importante para mim, porque eu acho que aí me esclarece melhor a coisa. Porque, pelo que eu ouvi você falar e gostei muito, quer dizer, a fé verdadeira, ela implica que você vai ter uma ação em conformidade com ela, senão ela não é verdadeira. Então, na verdade, simplesmente dizer que tem fé ou fazer as contribuições com o cartão lá, isso não significa que você tem fé, né? Porque quem tem fé realmente sabe que aquela fé é para chegar a um objetivo, a prática do bem, então ele vai colocar aquilo em prática. Então, não existe realmente uma fé verdadeira dissociada de uma prática condizente com a mesma. Se eu entendi bem, eu acho que foi isso, para mim, é um bom pensamento. Só para finalizar essa minha observação da disputa político-ideológica, né? Nós não conseguimos construir uma narrativa na sociedade fazendo com que a palavra barbárie, a barbárie são eles, é o fascismo, né, seja enculturada. Nós nem encontramos um sinônimo para essa palavra adequada que dê conta de popularizar essa questão. Ao contrário disso, eu tenho igrejas desse ramo do pentecostalismo, do neopentecostalismo, e também igrejas históricas que tentam copiar modelos e fica muito mal copiado, é o seguinte, que a militarização do pensamento religioso. Você pega, por exemplo, nós falamos disso na última vez, Emi, que que existe uma tendência de militarizar, porque, ao contrário, as forças progressistas ou revolucionárias do nosso continente usaram dessa conduta para poder fazer o enfrentamento político-ideológico num determinado período da história. E é legítimo que se faça. Agora, quando você instrumentaliza, torna-se uma igreja, um quartel, é completamente antagônico à nossa conduta de fé cristã, né? Mas eu já tive exércitos cristãos, como disse o Dário, que invadiram o meu continente e mataram, sei lá, milhares e milhões de pessoas em nome da cruz, em nome da fé, em nome de Jesus, e estava tudo certo para eles estavam fazendo o correto. E naquela época, como o nosso povo aqui era um povo pacífico, não teve a capacidade de reação, né, eles viveram esse sacrifício em que nós temos que discernir todo o tempo. Nos meus sermões eu falo isso. Eu digo isso, eu falo, gente, nós temos uma culpa histórica, uma culpa sistêmica em legitimar a ocupação, a invasão do nosso continente latino-americano por forças cristãs e pela fé cristã. Nós, às vezes, contamos isso como sendo uma vantagem. Isso não é, isso é um pecado que deve nos envergonhar. Então, as palavras corretas na disputa ideológica, e aí eu queria encerrar, é o que nos falta também. O inimigo não é identificado, parece que está tudo bem. Nós estamos lá com Bolsonaro e com Lula, com não sei o quê, e tem que viver com essa mestiçagem política que legitima o fascismo. Não conseguimos fazer o discernimento na base popular, os partidos não conseguem dizer qual é o seu projeto, e o projeto de sociedade é exatamente o projeto antagônico ao projeto da barbárie. Nós temos que dizer, mas nós não conseguimos fazer. Então, nós temos que fazer todo um esforço político e político-ideológico, porque isso também é importante. Não é problema nenhum ter fé e não é problema nenhum ter lado na política ideológica. Nenhum. Então, nós temos que dizer que isso não é pecado. Eles tentam criminalizar a gente com essa conduta. Então, a gente tem que vencer essa batalha, são batalhas de princípio político que, penso eu, em algum momento, tem que dar esperança para virar esse jogo.
porque é uma coisa de vida ou morte hoje, de fato. Né? Amy, eu vou estar saindo dentro de uns minutos. Então, primeira coisa, Luiz, não é primeira porque seja uma ordem, é uma resposta a várias coisas que vocês falaram. Infelizmente, quem primeiro escreveu acima da civilização ou barbárie, dando uma definição do que é, sobre ele, civilização ou que é barbárie, tem sido um argentino que se chamou Sarmiento, que ele fez até um livro, que como livro é maravilhoso, que é Civilização ou Barbárie. E ainda, 150, 140 anos depois, o mundo inteiro está sendo definido acima de civilização ou barbárie sob esses parâmetros, infelizmente. Segunda coisa, eu acho que o Papa Francisco, não por ter sido argentino, mas por ter sido latino-americano, botou uma luz, uma esperança, fez uma mobilização, movimentou os povos acima da ideia do cristianismo, do perdão e de uma palavra que os dogmatismos, sejam na igreja ou na política, os dogmatismos do campo popular, das esquerdas, tudo que também tinha esquecido, que é a alegria. A alegria, dançar, cantar, ficar juntos, a celebração da vida tem sido esquecido por o dogma da Igreja Católica ou as outras dentro da própria Igreja e tem sido proibido dentro dos partidos, né? Que o que tinha que ser debatido era o sério, o que vinha baixando do Comitê Central, ou o nome que tiver, né? Que era a palavra certa, a palavra que teria que ser ouvida e aceitada. A outra coisa que eu queria dizer minha pergunta é quanto foi puxado acima do cientificismo, do positivismo, daquilo que era sério, acima daquilo que era bobagem, né? Aquilo que era injustificável, incomprovável, que era as ideias das igrejas, que era o anti-científico, o anti-incomprovável. Então, aí tem uma mistura de coisas onde as igrejas evangélicas que têm chegado em cada bairro, batendo cada porta, falando na palavra de Jesus, dizendo, bem, essa casa que você está vendo é a igreja. Esse localzinho aqui no bairro é a igreja. O importante é a comunidade. Eles pegaram, mesmo para instrumentalizar, eles pegaram a palavra comunidade, que talvez o campo popular, talvez as esquerdas, talvez a igreja cristã de base tinha esquecida porque os objetivos eram maiores, entre e sem aspas. E aí, por isso que eu falei, isso tem entrado e tem feito raiz justamente a partir das ditaduras, porque os povos sempre precisam comunidade, sempre precisam se juntar e sempre precisam alegria. Eles estão instrumentalizando essa necessidade dos povos. É por isso que eu acho que Francisco tem deixado aí uma sêmia muito, muito importante, porque vai ser muito difícil voltar atrás para aquela coisa da igreja e da fé distante do povo e da alegria. Mas é um conjunto de respostas, porque eu tenho que dar agora já uma saída. Gostei muito de estar nesse painel com companheiros, com amigos, com novos amigos. Luiz, não tinha conhecido você. Amy, muito obrigado pela uma honra ter você aqui, Dário, muito obrigada por aceitar esse convite aí. Eu avisei ontem, seriam figuras de peso aqui. Dário, um beijão, bom frio aí em Buenos Aires para ti. Grande prazer. Tchau. É isso aí. Tchau. Gente.
Vamos continuar um pouquinho mais só, Luiz e Jair, porque eu quero muito. O Dario trouxe já o Papa Francisco para a gente concluir mesmo, que eu sei que o Luiz também tem compromisso, o Jair também, a gente está todo mundo nessa sexta-feira aí sem sextar praticamente, né? Eu queria retomar essa questão do Papa Francisco mesmo, porque a gente vê cristãos, pessoas que se dizem cristãs, se afastando do Papa Francisco, que o Dario trouxe, né, um latino-americano que foi lá e realmente foi uma pessoa que trouxe na íntegra, digamos, né? Não sei se seria essa palavra correta, mas trouxe realmente os passos, os caminhos de Jesus de Nazaré. E como que vocês veem esse afastamento dos cristãos do próprio Papa Francisco para usarem, ao invés de uma imagem que remeta a Jesus, usar a bandeira de Israel com o símbolo de Davi? Como é que vocês veem isso para a gente concluir aqui e encerrar, que eu sei que vocês... O nosso amigo pastor deve saber falar bem sobre isso. Vou ouvir o que ele vai falar. Só vai lá e começa por ti, então. Eu tenho o seguinte, o Papa Francisco é responsável pela contenção de danos que esse produto religioso, na fé cristã, teve ascendência durante quase 4 décadas ou 5 décadas aqui no nosso continente. Ele é o responsável para conter os danos. Ele estabeleceu parâmetros públicos da fé que fez com que uma parcela dos cristãos, católicos ou não católicos, refletisse sobre a sua postura. Então, eu tenho isso como um elemento muito claro na minha reflexão da presença do Papa Francisco na nossa história recente e na história recente também da fé cristã. Então, ele simbolizou esse escudo, vamos dizer assim, e também criou elementos da reflexão de possibilidades que são diferentes na sua prática, né? Então, o fenômeno ele tem que ser caracterizado à altura do que significou enquanto símbolo de fé para o nosso povo. A segunda grande questão com relação ao Papa Francisco, que não será menor a reação dos conservadores na ausência dele, né? Então, nós temos que também estar preparado para o que vem agora, né? Então, acho que isso é um elemento de análise permanente, porque influencia toda a conduta de cristãos no mundo todo e que nós temos que estar, a partir disso, também fazendo as reações adequadas. E o terceiro ponto que nos coloca e que a história ela tenta compensar os estragos que fez no passado. A teologia que nós pensamos nesse continente não é pouca coisa. A direita apelidava, dizia que esse é um cristianismo ideológico, esse é um cristianismo ateu, porque tem elementos da reflexão econômica de Karl Marx, tem até conceitos filosóficos que ausentam a fé, etc. Eu quero dizer que o Papa Francisco é responsável para poder, depois de quase 3 décadas de ausência de reflexão teológica no continente, ele traz elementos novos para não ressuscitar uma teologia do passado, mas fazer com que ela seja contemporaneizada. Ela tem outros elementos hoje que precisam ser considerados, mas a presença do latino-americano, argentino, Papa Francisco, foi, para nós, um berço para recompor, inclusive, as estruturas do pensamento cristão de oposição a projetos fascistas que nós temos vivido nesse período. Então, acho que eu considero essas 3 questões preliminares como básica para homenagear, de fato, né? Homenagear, de fato, o cristão, o homem
o latino-americano, que foi papa de 2/3 da população do mundo. Então, eu acho que isso é uma graça que nós temos, nós cristãos, uma graça e que tem que ser, em todo o tempo, fonte da nossa memória de luta do nosso continente. É isso, Femi. Obrigada, Luiz. Obrigada por estar aqui também. Uma honra sempre te receber. Você comentou comigo que você tinha compromisso, então, se precisar ir, já me despeço de ti. Eu vou ouvir. Vamos ouvir, então, Jair. Vai, Jair. Jair de Souza. Manda, que o Jair sempre tem as Pelo reflexões que mais... o Luiz falou, aí a gente entende, então, com mais embasamento, o porquê do ódio de certos setores do catolicismo ao Papa Francisco, porque se ele se aproximou mais do exemplo de Jesus, logicamente ele vai desagradar aqueles que instrumentalizam as religiões com propósitos diferentes disso. Então, é compreensível que, ainda que nós admiremos o papel que Francisco teve nesses últimos anos de papado, né? Os setores que se opõem a isso, os setores que utilizam a religião como instrumento de opressão, não devem ter gostado. Por isso, acabei de ouvir o Luiz, eu acabo, então, de me dar conta de que as classes dominantes têm razão de não gostarem do que foi Francisco, porque é a questão dos interesses de classe. Ele representava outros interesses nesse caso. Então, é isso. Para mim, religião, eu não me importo, e acho que o pessoal que defende socialismo, comunismo, durante um bom tempo, teve atrito com religiosos. Eu acho que não existe esse problema. Religioso ou não religioso, o que importa é o objetivo que se quer alcançar e a luta para isso. Então, se eu tenho um cristão que luta comigo pelo mesmo objetivo, por que eu vou me diferenciar dele pela questão da fé? A fé está motivando a atingir o objetivo que eu também considero justo. Que ótimo que ele tem essa fé. Isso dá ainda mais força a ele. Então, eu acho que é momento de que os verdadeiros seguidores de Jesus se unam, tenham ou não religião. Então, eu gostaria só que isso fosse algo que a gente começasse a colocar em prática. Lutar para que o legado de Jesus verdadeiro se imponha, e não o Jesus fabricado aí do cartão de crédito que o Luiz falava agora há pouco. Gente, é exatamente isso, e a proposta de a gente estar aqui nesse debate hoje é essa, é a gente tentar resgatar. Foi uma provocação que eu pensei em fazer, né? Que eu fiz, no caso, uma provocação, justamente para a gente retomar quem foi Jesus, quais foram os ensinamentos dele, né? Porque realmente muita gente, inclusive, que é do campo de esquerda, acaba se afastando da religião por conta dessa dominação da extrema-direita do seu nome, Jesus, né? Então, essa é uma proposta que eu fiz para a gente resgatar isso. Quem foi Jesus? E, Sabanai, muito obrigada por ter... Emi, eu queria só fazer uma brincadeira, antes de acabar. É o seguinte, gente, a marcha sem Jesus, ela não acontece. Eu sempre digo o seguinte, olhando do ponto de vista de uma teologia clássica, Deus é presente em todos os lugares. Nós não podemos excluí-lo. Agora, o que eu digo é o seguinte, que Jesus estava na marcha, mas estava indignado, puto da cara com aquilo. Ele não estava, né? E que a gente tinha que criar essa imagem no meio da população. Está aqui sim, mas está jogado. Não está nada feliz aí com Isso aqui você, não foi. Aqui estão usando meu nome em vão, isso aqui não é verdade.
alguma indignação, do ponto de vista prático, deveria surgir com essa natureza de provocação que você fez em mim. Eu acho que isso é muito relevante. Obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Jair, valeuzão, está sempre convidado, sempre bem-vindo aqui no JTT. O Sabanai vai estar aqui. Eu vou trazer novidades, calma. Quase larguei um spoiler aí que eu não poderia, mas vamos lá, vamos conversando. O Jair está sempre no nosso desacato.info, gente, acessem o desacato.info, leiam lá as matérias, as colunas que o Jair traz, sempre reflexões incríveis, como as que ele trouxe aqui hoje para a gente. Beijão, gente, um bom final de semana. Até mais.